Mamãe, mamãe, mamãe. Na Serra Gaúcha e no Bela Vista Café Colonial. Afinal, ela já fez muito por você e ela merece todo o seu carinho, todo o seu amor e todo o sabor do Bela Vista. Sua mãe é bela. Bela Vista. O Café Coronel tem 2 endereços, na Avenida Hortência, das Hortências, 3.500, e na Avenida das Hortências, 4665. Dia das Mães é no Bela Vista Café Colonial. Nesse Dia das Mães, entre, a mesa é sua. Mamãe, mamãe. Legal. Muito bela dica aí do Ribeiro Neto para as mamães no final de semana. E outra dica para as mamães, né, especialmente as gremistas, será passar o horário do almoço assistindo o Grêmio na Arena. Olha né? que Grêmio... coisa boa, cara. Não, mas eu não estou ironizando, eu estou falando sério mesmo. Sim, vai no programa, olha só. Aproveita o domingo. Já sai de manhã. Acorda cedo, vai na missa. Mas a missa é às 11. Não, até às 8. Tem às 8 também. Esse é um grande engano que as pessoas estão fazendo sobre perder o almoço com a mãe porque o jogo é às 11 da manhã. Sim. Cara, domingo não se almoça uma. Eu Quem é que prefiro. almoça O que é pior? domingo? O que é pior? Tu fazer um almoço correndo no domingo, no Dia das Mães, tem que sair às 2 da tarde pro estádio. Ou tu marcar com a tua família de ir no jogo das 11 a 1 e 1h30 tu tá em casa para fazer o churrasco com a família. É melhor o jogo às 11 da manhã. Só não pode deixar a mãe cozinhando enquanto os marmanjos vão pro jogo. Cara. E aí chega 1 da tarde e aí o rango tá pronto. Fora o fato de que depois que tu chegou em casa, fora o fato de que depois que acabou o jogo tu chegou em casa, tu tem o dia inteiro pra E aproveitar. depois que inventaram o Café Colonial Bela Vista, sai a 1 hora do Olímpico, em 1 hora tá em Gramado. É verdade que e é aproveita, pertinho, já economiza no café da tarde, no happy hour. É comida pro dia chega inteiro. Chega 3 horas da tarde. Eu vou fazer isso, porque eu vou fazer, eu sou comentarista da jornada, o Baldassi me deixou comentar, e aí eu vou direto para Gramado. Vou pegar a minha mamãe, dona Nadir, um beijo para você. Você sabe e vou que para lá. É o Geraldo que Café narra? Colonial que menos tem é café, né? É o Marcão? Marcão. Coitado do Marcos Couto. Café Eu, colonial Daniel. que menos tem é café. Café Colonial que menos tem é café. São mais de 80 Hoje em dia tem, Tem ovos, vinho, bacon, tem bife, suco de uva. batata frita. Eu saio com 3 quilos a mais. E tu tá num processo, tá emagrecendo. Não, mas né, como agora eu Evolutivo. emagreci, eu posso dar esse crédito. A gente está Tá passando no por um processo momento... evolutivo da barriga. A gente vem passando por um momento que eu considero importantíssimo, tá? Diante de uma figura que eu particularmente não gosto, mas que trabalha para o bem do futebol, ou está, pelo menos, tentando trabalhar para o bem do futebol. Tomara que não cometa nenhuma irresponsabilidade no comando da CBF. Mas eu vou saudar o horário às 11 da manhã, tá? Mesmo sendo prejudicial, um pouco prejudicial ao atleta, mas é bom para a competição. Também acho. 11 da manhã É um horário muito bom, melhor do que domingo, 6h30 da tarde. Só não são muito melhor. E sábado, 9 da noite. Só que Claro, assim, sem contar o sábado. Nós não podemos desconsiderar também esse lado do jogador. Por exemplo, o Grêmio está treinando a semana inteira, se apresentando às 7 da manhã para o organismo do jogador e se acostumar com esse horário para praticar futebol. É difícil. Os fisiologistas, por conta de um costume que é diferente, afirmam que é complicado para o jogador se adaptar a essa realidade. Isso também tem que ser levado em Mas consideração. afeta a semana toda, né? E é um jogo Sazonal. sazonal, é verdade. Mas muda toda a semana de trabalho. Isso Não, também... eu só penso o seguinte, eu acho que as decisões, elas por vezes, elas são momentâneas, elas, claro, não é uma ideia que surgiu da segunda para a terça, por exemplo, mas deveria se fazer uma pesquisa com profissionais, né, tentar um estudo, saber de fato que tipo de situação isso pode trazer prejudicial ao atleta, porque se houver isso, há um desequilíbrio técnico na competição, né? Agora eu quero entrar no futebol, né, para a gente falar da bola. Qual é a expectativa que vocês têm em relação ao Grêmio nesse Campeonato Brasileiro? Eu acho que faltam peças. O Grêmio, eu não quis e disse aqui que não dava para se fazer terra arrasada por conta da derrota no Campeonato Gaúcho. O Grêmio continua tendo um sistema defensivo quase todo muito bom, tirando o lateral direito que precisa ser contratado. O Grêmio tem 2 zagueiros belíssimos e tem um goleiro maravilhoso. O Grêmio tem, em matéria de volantes, está bem constituído. Eu gosto muito do Luan e do Juliano. Falta ao Grêmio alguém para o lugar do Douglas e, obviamente, o grande problema na frente. Mas é pontual, dá para resolver. Agora o Filipão está mudando o time, não é por convicção.
é por contusão do Felipe Brian. Bastos e do Brian. Vai Mas entrar não do Matias, né? Matias é a escolha. Não, o Matias. Galhardo. Mas aí... É. Mas aí... Aliás, o Wallace estará conosco no nosso preliminar. aí, né? preliminar amanhã. Estaremos aí juntos. O volante Eu, Wallace que acho que virou titular, né? Algumas pessoas até aventam a possibilidade, e não descartem isso, de o Grêmio jogar o Campeonato Brasileiro inicialmente, quando estiverem à disposição todos, da seguinte forma. Wallace, Felipe Bastos e Maicon jogando no lugar do Douglas. Opa. E o Luan e o Juliano pelos lados. É para experimentar, dá, O Maicon já jogou. Mais alguém na frente. né? E mais o centroavante. Daria mais velocidade ao O Grêmio. Maicon já jogou de último homem de meio O campo. Lincoln, não dá para colocar o Lincoln umas três. Ele vai testar, Eu acho que tinha que dar sequência. Outra coisa, o Filipão tem trabalhado bastante, na semana ele fez isso, o Everton e o Pedro Rocha também nessa última linha. Trabalhou mais como alternativa, mas daqui a pouco, né? Está colocando essa ideia, que eu acho que até ela vai se confirmar. Dependendo também do que o Grêmio fará para trazer de um jogador, de repente, para a posição. Pois é, Perdendo o Filipão... Christian Rodrigues, daqui a pouco contrata um jogador que venha a suprir. O Douglas... Pensando falar, porque o Ribeiro sempre tem... Que coisa. O Douglas tem dias contados no time do Grêmio. Dias contados. O Filipão O Ribeiro faz um programa paralelo. Não, é Fiz uma impressionante, cara. consulta só Não, isso. tá bem, Ribeiro. Não, mas é que a Pode pior falar. coisa que tem é tu tá falando e o cara não prestar atenção no que tu tá falando. O que tu acha do que eu disse, O Ribeiro? Danielzinho, deixa eu falar O que tu acha do que o Daniel disse? Tu falou é muito importante. O que é o Gabriel? Eu discordo do que tu falou. Por quê? Porque eu te digo o seguinte, ó. Mas o Filipão, discorda em que ponto? que eu disse? todas as partes. Todas, eu discordo de tudo. Discordo de tudo que eu não ouvi. Olha aqui, ó, o Filipão tá com um discurso agora, tá? De que, meu Deus do céu, o Campeonato Brasileiro é diferente de Copa do Brasil e de Gauchão, que com um time como ele tem, ele pode ganhar, e brasileiro ele precisa de reforço. Muito bem, todo mundo sabe disso. Tá, e qual é o erro dele dizer isso? Não, eu vou dizer qual é o erro, na minha visão. O Filipão veio com um discurso quando ele perdeu o Grenal, tá? Onde ele também foi avalista da derrota, né? De que ele estava no Grêmio porque ele estava engajado no projeto, né? Porque ele ia ficar no Grêmio porque ele sabe do que está acontecendo, ele sabe que ele é um gerentão. Então não adianta agora ele meio que se vacinar. Ele sabe que o Grêmio não tem dinheiro e ele sabe que o que ele vai contratar são esses achados que daqui a pouco se tem. Tal, Ribeiro, eu quero te dizer o seguinte... Então não adianta ele virar público, entendeu? Se vacinar dizendo para o torcedor do Grêmio, desse jeito não vai dar. Olha aqui, ó, Espera aí um O que eu quero dizer ao pouquinho. Ribeiro Neto é o seguinte, Ribeiro, tu não discordou de nada do que eu falei, porque eu não falei nada sobre isso. Esse é o ponto principal Não, mas da o que tu discussão. falou, eu também discordo. Segundo, eu acho que o Filipão tem que dizer. Eu não vejo problema nenhum no Não, Filipão dizer. eu acho que quem tem que dizer isso é a direção. Mas quer Não, ver? ele está cobrando a direção. Não, mas eu estou cobrando publicamente da direção. Mas olha aqui, ó, hoje, Isso! é que hoje desde que coincide. chegou, né? Bom, tá errado, né? Hoje coincide com a dispensa do que era para ser o principal jogador do elenco. Verdade. Então aí dá 300 mil de economia, dá a dica para o presidente contratar 2 de 150. É um meia e um atacante. Não 2 tem de esse 150. dinheiro, o Grêmio precisa economizar esse dinheiro. Não, o Grêmio já tinha gasto. É de novo aí outra informação. O Grêmio está disponibilizando esse valor para a contratação. Essa é a informação. O Grêmio vai contratar. O Grêmio não tem que economizar esse dinheiro. Ribeiro, o Grêmio, tu é um urubu, Ribeiro. o Grêmio diminuiu. O Grêmio diminuiu a sua folha. Não, e contra-informação aí é de serviço para o telespectador. O Grêmio chegou à conclusão no meio do Campeonato Gaúcho que aquilo que ele tinha afirmado como meta de economia não daria para fazer. Então o Grêmio abriu uma brecha para gastar mais para fazer um time competitivo. O que está poupando com Cebola vai para a contratação de outros naquela jogadores. conversa que nós tivemos com o presidente Romildo lá na Arena, o presidente disse o seguinte: eu imaginava que em 2 anos resolveria os problemas, mas serão necessários 4 anos. Então, primeiro ele está se candidatando. Porque ele já está refazendo o cálculo. Já está se candidatando. A reeleição. Olha aqui, o Baldasso. Não, ele disse que o projeto é de 4. Está tudo muito bonito, Baldasso. Não é a informação, não é bonito. Não, essa informação, beleza, eu respeito ao contrário do que você pensa. Só que tem o seguinte, então, mais ainda foi desnecessária a argumentação do Filipão. Porque se ele tem para acalmar a dinheiro... torcida, ele disse, nós temos que falar com o torcedor. Quer acalmar, ele botou Ribeiro, um pavor na torcida. Um componente importante, ô Ribeiro. Ele falou assim, eu estou pensando lá em novembro. Quando ele falou assim, ele falou assim, Danielzinho, ele falou assim, eu estou pensando lá em novembro. É difícil apresentar, imagina debater. Ribeiro, vamos comer um sorvete que tem depois do programa. Novembro está onde? O Grêmio vai estar disputando vaga para Libertadores ou vai estar disputando descenso? Qual é o medo dele? Parei um pouquinho. Ele botou um pavor. O que tem a ver isso com o acelerado, Ribeiro, o carro. Tem a ver o
seguinte, que se o Grêmio tem dinheiro para contratar, o Felipão não precisava ter Cara, dito não é que isso. o Grêmio tem dinheiro para contratar. rapazes O Grêmio tem deficiências do grupo e se não contratar certo, vai ter problemas maiores. Se cometer um erro de novo, como cometeu com o Cebola, vai ter problemas. Tem que fazer certo, tem que dar o tiro certeiro. Tu tem 300 mil reais que tu tem, como disse o REC, 150 mil para trazer um meia e 150 mil para trazer um centroavante. E é filosofia. Se tu for competente e criativo, tu traz 2 bons jogadores. Quer ver uma coisa que eu escrevi até hoje no Jornal Beto? 5 ou 6 times Atende? já são candidatos ao descenso. Então, por isso que eu não tenho esse negócio de medo do Grêmio poder cair e tal. Pode ser que um grande caia de novo, como caiu o Botafogo e tal. Pode ser. Agora, 5 ou 6 candidatos, ainda mais quando tem mais catarinenses. Assim, aí aumenta mais esse índice. Goiás, Atlético Paranaense, Coritiba, que não chega. O Coritiba tomou 5 na decisão do Paranaense. O Coritiba está enfraquecido. Os 4 catarinenses, só aí já dá 7. Alô, Ribeiro? E outra, os jogadores do Cruzeiro estão reforçando a Chapecoense e o Figueirense. O presidente Fernando Carvalho Cruzeirinho. o presidente Fernando Carvalho acertou a contratação lá do... O presidente Fernando Carvalho, ele é empresário ou ele é radialista? É empresário. Alô, Ribeiro? As duas coisas. Tudo bem contigo, Ribeiro? Tudo bem, Daniel? Tudo Que bem. houve? Poderia participar do programa? Daria essa possibilidade? Com certeza, Então obrigado. tá, obrigado. Tchau. Tá difícil falar, né, cara? Tem que pedir por telefone. Ô, Ribeiro, o que tu achou das contratações desse ano do Grêmio? Assim, eu queria saber do Maicon, do próprio Christian, que o Grêmio que não tinha dinheiro acabou contratando, o Brian Rodrigues, eu vou que buscar até não deram certo, mas o Grêmio eu vou contratou. buscar Ribeiro, ser sério, coerente. sério, Tá? tu deu um discurso no começo do ano, quando o Grêmio tinha um time só de meninos, de que o Grêmio não ia contratar ninguém. O Grêmio gastou quase 800 mil reais depois disso, contratando jogadores. Sabe que 800 mil reais, né, Baldasso? Não, 800 mil reais é muito, Ribeiro. Como assim? Não entendi. É muito. É nada, Não, né? isso Como não está em nada? discussão. Isso não está em discussão. O Grêmio gastou o dinheiro Isso que não disse que está em não tinha discussão, mais Ribeiro. gastado. Está em discussão que o Grêmio contratou. Não, contratou. um pouquinho. Contratar o Galhardo não adianta nada. Não, Não, tá aí o contratou o Maicon, Erasmo. Ribeiro. Contratou o Erasmo. outro! Usou o que deu... Me dá o outro! O tô falando do Cebola? Maicon. O Cebola? Tá aí o Cebola, não deu certo. Mas aí é muito fácil, né? Que oportunismo. Aí é Ribeiro. muito fácil. Que oportunismo, hein? Aí é muito fácil. Tem que analisar A contratação, tu ir buscar um titular da seleção uruguaia é errado. Não é isso, isso E da foi Equatoriana uma coisa também. que aconteceu. Não, Só um pouquinho. Erasmo. Ribeiro, a nossa discussão aqui é sobre a capacidade insuficiente. de investimento, que tu disse que não tinha e depois disso o Grêmio Eu abriu um estou cofre e gastou. discutindo que essa capacidade de investimento não é suficiente porque o time do Grêmio é ruim igual. Não é isso que ruim, tu discutiu. Tu disse que o Grêmio não vai O time contratar. do Grêmio é ruim Foi isso igual. que tu falou. O que Claro o time do que Grêmio é ruim igual? Mas olha o que é o time do Grêmio. O próprio Filipão está dizendo Não, que o time isso é fato. ruim. Isso é fato. O O Grêmio- próprio Filipão Não, está não, dizendo Mas que isso ele eu é concordo. suficiente. Mas aí não tem que contratar. Eu não consigo achar ruim um time que tem o melhor goleiro e os 2 melhores zagueiros do Brasil. Eu não consigo. Tá, mas Eu aqui, tô ó, meio, o que eu o tô meio Ribeiro- esquizofrênico o aqui, que o porque eu tô Ribeiro- discutindo com o Ribeiro uma coisa, ele está discutindo O que o comigo Ribeiro outra. está colocando Eu tem vou um fundo de enlouquecer. verdade. O time do Grêmio realmente carece de qualidade. Agora, no momento que o Grêmio contratou alguns jogadores, eu não posso aqui decretar que o Grêmio não vai contratar ninguém. Isso, Não, exato. o Ribeiro está tentando fazer isso pela segunda vez no ano. A primeira ele errou, ele quer errar de novo. Fechar o Grêmio. Bom, e sobre o Internacional, que está focado na Libertadores nesse início, vai usar times alternativos, imagino eu, nessa arrancada, né? E eu, olha, senhores, eu coloco o Inter como um candidataço ao título brasileiro, mesmo com a Libertadores, primeiro pelo grupo qualificado. Mas não E pode por demorar tá- muito para entrar em campo no Nacional. Todo Não, time. mas aí olha que o São tá, Paulo, o São Paulo, o Corinthians, esses times Mas para tomaram mim cada o susto. reserva do Mas Inter há está uma dando diferença, conta. há uma diferença significativa, é que o Internacional está todo mundo jogando. Então, Isso, tu jogar e o outra campeonato descaracterizado, tu joga com Não, o mas domingo é mais descaracterizado ainda. O REC citou aqui algumas equipes com capacidade deficiente. O terceiro time do Inter que vai jogar contra o Atlético Paranaense é melhor do que no mínimo 8 times do Campeonato Brasileiro. É o terceiro time. Bota os caras aí, ó, Vitinho, Nilton, esses caras não estão jogando. E eles têm condições de Os caras jogar. são terceiros Anderson. reservas, Anderson, Mas eles têm perna para jogar. Tem. Hever, a gente não sabe ainda. Não, tem, o Hever nós não sabemos se tem perna. O Anderson também não, mas os outros têm. Os outros estão jogando. O Vitinho até viajou. O Inter está com um grupo, e a gente viu os 2 primeiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, Cruzeiro e São Paulo. Um grupo inchado. Será que o claro. Filipão não está vendo exatamente isso? Então, Claro tá que sim. comparando, Ele né? está vendo que ele não tem chance nenhuma de conquistar o brasileiro com o grupo atual. não tem. O A próprio Copa do Filipão Brasil. está admitindo ano que o seu time é Mas eu ruim. não estou discutindo isso contigo, Ribeiro. Eu estou discutindo que o Grêmio tem que contratar. Não, eu E também tu não dizes que discuti não. isso contigo. Nós estamos discutindo que eu tenho que contratar. Ribeiro decide, ou tu participa ou tu não participa do programa, Ribeiro. O ano passado, quando o Grêmio ganhou do Internacional de 4-1, se dizia que o Grêmio iria para a Libertadores e o Inter não. Por quê? Porque o Grêmio estava reagindo na hora certa. Exato. E o grande reforço do Grêmio não jogou, que foi o Fernandinho. Então o Grêmio também o ano passado se dizia que não teria condições e chegou.
Dá para chegar. É que tu não pode Olha, pegar contratações que não deram certo e julgar como erradas. Quer dizer, aí o Internacional contratou o Vitinho, contratou o Anderson, contratou o Hever, contratou o Newton, tá? Foram jogadores que até agora não deram a resposta. Mas tu não pode dizer que o Internacional errou em contratar esses jogadores. Não. O Grêmio não errou em contratar o Cebola. Claro que não. O Grêmio errou em contratar